Olá, eu sou Ian Figueiredo e vou apresentar agora o meu trabalho de animação. Bom, falando um pouco aqui do código que gerou a animação, eu tenho aqui meu repositório, aqui as bibliotecas que eu carrego, a TrueJS, a GLTF Loader, que é para carregar o objeto 3D importado, né? E esse Orbit Controls é para controlar a câmera, mas eu não vou usar. Template aqui, um documento HTML que basicamente é, gera a interface onde vai ser renderizada toda a minha cena da minha animação, do meu modelo 3D. Aqui é uma textura que eu vou usar no projeto. Aqui essa pasta tem o meu modelo, é uma caveira. E no static eu tenho a meu arquivo de estilo, né, para o front-end do HTML. E em script está o código mesmo principal. Eu tenho aqui a minha função iniciar, que ela vai ser carregada toda vez que eu carregar a página. Eu tenho aqui minhas variáveis de cena, de câmera, de render, que é o meu objeto de renderização, e o meu objeto importado, né, o 3D, o meu modelo 3D. Eu tenho aqui um array de cores, um tom de preto e um tom de branco. Isso aqui vai servir para gerar um efeito de piscar a tela depois. Eu instancio a minha cena aqui com neutro e sign. Eu defino uma cor de fundo aqui como preto e instancio a minha câmera aqui com new3.perspective camera. E passo como primeiro parâmetro aqui o campo de visão, e aqui é o tamanho da minha janela. Esse terceiro parâmetro ele é a distância da lente com relação ao elemento, e o quarto é o limite de distância da renderização. Aqui eu instancio uma posição Z da minha câmera, que é para definir a profundidade dela. Aqui na minha cena, em toda a minha cena, eu atribuo uma iluminação de ambiente que vai aplicar em toda a cena. Essa cor que é um tom de branco com uma intensidade, com configuração de intensidade como 3, e eu adiciono essa luz à minha cena. Esse Directional Light ele também configura uma iluminação, mas em uma direção específica, também num cor de branco, uma intensidade 8. Aqui eu seto a posição, aqui no Y eu seto 1 aqui, que é onde vai estar concentrado a iluminação. E aqui eu ativo uma sombra com base nessa variável Direction Light. Eu ativo uma sombra como True e adiciono a minha cena essa luz direcionada. O meu objeto render eu instancio ele aqui com tree.ebglrender. Ativo anti-alias como True, que é para evitar que ocorra efeito de serrilhamento no meu objeto. Eu defino aqui o tamanho como o tamanho da janela, né? A largura e a altura aqui. E aqui eu coloco no corpo do meu HTML o meu objeto de renderização. Aqui eu tenho um carregador que que vai ter a função de carregar de importar o meu objeto 3D. Ele busca lá da pasta de modelos, school, e aqui ele carrega esse objeto. Ele define esse objeto para uma variável gltf.science.children na posição 0, e eu defino uma escala, né? Eu aumento o objeto em 1.5 em cada eixo x, y e z, e adiciono para minha cena esse objeto, esse modelo 3D carregado. Aqui eu tenho uma variável de controle, que ela basicamente vai servir para definir quando é que esse trecho de código aqui vai ser executado. E aqui a minha função de animação, que é onde vai estar definido o que vai ser renderizado ali na hora, né? Aqui
meu arquivo de render, ele renderiza a cena e a câmera. E aqui, se o meu objeto for carregado, né, minha school, eu seto uma rotação nos eixos. Isso cria aquela animação de rotacionar a caveira, eixo X, Y e Z. E aqui, se o controle for igual a true, que é o que é verdade aqui na execução inicial do meu código, aí ele define aqui uma variável com um set timeout. Ele vai executar essa função aqui depois de 5 segundos, e essa função basicamente ela muda o background da minha cena com uma nova cor, com base naquele meu array de cores que eu declarei lá em cima. E ele vai fazer uma seleção randômica com base no tamanho do meu array, ou seja, ou branco ou preto. Isso aqui vai criar o efeito de ficar piscando a tela, que é o que foi mostrado na animação, né? E aqui basicamente eu estou alterando a minha tag, o meu H1 lá no HTML, né? Eu estou definindo essa string lá. E aqui eu tenho uma cena 3, que é outro set timeout desse aqui. Nesse set timeout eu defino como falsa, que é para isso aqui não ser mais executada. Isso aqui eu estou apagando meu array de cores. Eu estou mudando de novo a minha string lá do H1. Estou dando uma iluminação do ambiente, um tom esverdeado aqui, adicionando a cena essa iluminação. Estou mudando a rotação do meu objeto, dando uma animação diferente de rotação. E aqui eu estou carregando uma nova textura para o meu fundo. Loader new 3. Texture loader, loader.load, e aqui eu passo o caminho da minha textura, paisagem.jpg. E essa função ela vai basicamente definir aqui o meu background com essa textura depois de 9 segundos que vai ser executada essa função, ou seja, 4 segundos depois dessa aqui. Aqui esse request animation frame, ele basicamente permite com que seja executado de forma recursiva esse trecho. E aqui é onde é chamada essa função primeiramente, depois ela é executada de maneira recursiva. Bom, então é isso o meu trabalho. Obrigado.